Olá, graça e paz a todos vocês. Hoje eu vim falar com vocês a respeito ultrapasse o seu inimigo. É forte, né, essa frase, mas depois que eu li muito a respeito, fez sentido, né? E creio que vai fazer sentido tanto para mim quanto para você, né? Em Efésios 6, né, é um capítulo sobre guerra espiritual, né, e a gente lê, né, que depois de eles ter feito tudo, né, que a crise estava requerendo ali naquele momento, eles permaneceram firmes, né. E em 2 Crônicas 20, também deixa claro que nós não precisamos lutar as nossas próprias batalhas, porque ela pertence ao Senhor. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores a respeito disso, né? Porque tudo que a gente deve fazer no momento, né, de problemas, de situações que às vezes a gente fica tão, né, conturbados assim, é tomar a nossa posição, literalmente, permanecer nela e já ver a vitória nela. É isso. Ah, mas Amanda, como eu faço isso? É claro, muito claro. Adorando ao Senhor, enaltecendo o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, mesmo na angústia, na dificuldade, em tudo, em todo tempo, nós temos que adorar o Senhor e permanecermos firmes nele. E qual é a nossa posição hoje, né, que devemos tomar? É exatamente essa. Crer que é somente adorar o Senhor, porque é somente isso que Ele deseja da gente, apenas isso. E como, né, falado anteriormente, os inimigos de Judá e Israel, o diabo ele sempre tem um plano para tentar nos destruir. Mas Deus sempre tem uma surpresa. Fixa nisso, mas Deus. Amém? É algo que essa frasezinha, uma pequena frase, né, mas que fez muito sentido para mim. Voltando ali né, falando sobre Elias, que ele subiu ao monte, né, que ele previu a chuva, mesmo sem ela dar qualquer sinal, porque eu creio que ele realmente agiu pela fé e ele continuou crendo mesmo não vendo aquilo acontecendo. Porque quando ele foi dar a mensagem a Acabe, em nenhum momento ele via nuvens ou algo do tipo que mostrasse que iria chover, né? Depois de tanto tempo que eles estavam sem a chuva. E ele simplesmente subiu ao monte, colocou o seu rosto no chão e foi adorar o Senhor. E ele pedia ao seu servo em todo o tempo para que olhasse e trouxesse a informação para ele se realmente estava acontecendo algo, né? E Elias é um exemplo mesmo de permanecer. Tantos outros que existem na Bíblia, né? Mas Elias, ele permaneceu em todo o tempo. Porque quando ele deu a mensagem que não haveria chuva, ele teve que, né, se isolar e Deus cuidou dele. E quando Deus mandou ele ir para lá, para avisar que iria ter chuva, ele somente obedeceu, porque ele não sabia o que ia acontecer, né? Mas ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. E eu creio que ele sentiu sim um pouco de medo, como todos nós sentimos, né? Eu vejo que isso é um exemplo. Elias está sendo muito um exemplo para mim, sabe? Porque mesmo mediante
tanta dificuldade que estava ali naquele momento, ele perguntando para o seu servo se ele via algo e não via, ele permaneceu ali, porque ele sabia que se o Senhor tinha mandado ele, o Senhor ia fazer acontecer. Ah, Amanda, mas é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente simplesmente colocar, permanecer ali naquele lugar mediante os problemas, esperar uma resposta do Senhor. Mas eu quero te dizer algo hoje. Que o que a gente deve fazer nesses momentos, né? Porque às vezes parece que está tão longe da gente ver a solução, né? Ou o problema é tão grande que a gente não vê nada acontecendo. Então eu quero te perguntar hoje, o que a gente deve fazer nesse momento? E a primeira coisa que eu quero deixar clara, né, para mim e para você, é que mediante a situação que estejamos passando, a gente não deve dizer para o Senhor o que a gente não tem. A gente já deve afirmar para o Senhor o resultado do problema, do que a gente precisa naquele momento. Vou fazer uma metáfora aqui, tá? Mas é só mesmo para vocês entenderem um pouquinho, que às vezes eu falando passa um pouco mais complicado. Preciso trocar meu carro, né? E tá tendo muitos problemas em relação, à vida financeira e tudo mais. E aí eu simplesmente vou ao Senhor, me prostro ao Senhor e falo para Ele: Senhor, eu quero meu carro vermelho, 4 portas, com ar-condicionado, e é assim que eu quero, entendeu? Já mostro para Ele uma solução, sabe? Porque o Senhor, Ele nos dá aquilo que a gente deseja, mas o que Ele acha que convém a nós, o que não é bom pra gente, Ele vai retirar, amém? E durante, esse tempo de necessidade que a gente passar, de angústia, de medo, a gente tem que, em todo tempo, falar para o Senhor: eu sou abençoada, sabe? Todas as minhas necessidades são atendidas, tenho graça aonde quer que eu vá, eu sou abençoada quando eu entro no lugar, eu sou abençoada quando eu saio do lugar. E as bênçãos de Deus sempre me perseguem, sabe? Ser perseverante naquilo que a gente está falando, porque é difícil, a gente vive às vezes rodeado de muitas pessoas negativas, né? E isso faz com que a gente se torne um pouco mais negativo. Mas Deus, Ele deixou em 2 Crônicas 20:17 a seguinte escritura: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Depois desse versículo, a gente acha que nem precisa dizer mais nada, né? Porque o Senhor já deixou claro que permaneça, que o mais eu farei, sabe? Ele estará com a gente. Ah, mas Amanda, aonde você quer chegar sobre ultrapassar o seu inimigo? E aí, voltando um pouquinho na história de Elias, ali naquele momento foi para o Monte Carmelo
e orando, né? Foi ali para o Monte Carmelo e orando, e até o seu próprio servo, né, ficava, eu imagino eu que ficava duvidoso, né, daquela situação, que ele não via nada. E nesse tempo, né, que ele ficou ali no Monte Carmelo, né, orando, pedindo chuva, né, para o Senhor, e ele manteve total a sua posição, né? E várias vezes o servo voltou, dizendo para ele que não via nada, até que em um certo momento, pela 7ª vez, ele falou que via uma mão, né, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ou seja, ainda era muito pequeno para ele falar, meu Deus, vai chover. Mas ele sabia, porque ele creu naquilo que o Senhor disse para ele. E a gente precisa lembrar de que aqueles que confiam no braço do homem serão derrotados, no braço de carne. Mas aqueles que colocam a sua confiança em Deus nunca se decepcionarão e nem serão envergonhados. Olha como que isso é forte. E aí, na 7ª vez, o servo falou para ele, né, que via uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, né? E Elias pediu para o seu servo, vá até Acabe e diz para ele correr, porque vai vir chuva. E nesse momento, o servo dele foi, né, até Acabe e passou essa informação. E se a gente puder, sabe, simplesmente olhar bem para nossa, né, situação, estou certa de que sempre a gente encontra uma nuvem de esperança, né? Pelo menos nessa situação, né? Havia uma nuvem de esperança que era a mão, em formato de mão. E ali o servo foi passar essa informação para Acabe, e ao mesmo tempo Elias correu, né? Porque ele foi, né, anunciar, falando, né, pro Acabe que essa chuva estaria vindo, né? E simplesmente Acabe, né? Porque o Acabe odiava Elias com todas as suas forças, porque ele falou que não ia chover e agora ele vinha com essa bomba, vai voltar a chover, né? E aí, quando o servo falou para Acabe, em pouco tempo, né, ficaram nuvens bem escuras, né, e uma grande chuva começou a cair. E aí, na Bíblia diz que Elias cingiu os seus lombos e correu tão depressa que ultrapassou o carro de Acabe. Aí vem, né, o porquê ultrapassa o seu inimigo, né? Porque você pode imaginar nesse momento, né, vendo Elias ultrapassando Acabe, assim, qual que era o rosto, a fisionomia de Acabe? Se fosse eu estaria muito furiosa, que eu ia falar assim, como ele veio falando que ia ter chuva, choveu e ainda ele consegue ultrapassar o meu carro. Então assim, Elias ultrapassou correndo e acenando, sabe? E assim, metáforas, né, que a gente imagina. E eu imagino que ele, na hora dessa travessia, assim, do carro de Acabe, ele deve ter falado, eu lhe disse, nos vemos em Jezreel. Eu fico imaginando, caramba, meu Deus, como que pode, sabe?
Acabe deve ter ficado muito furioso. E Elias ultrapassou o seu inimigo, né? Que no caso era Acabe. E ele tinha suportado toda a provação, né? E depois de haver terminado tudo, ele se manteve firme na sua posição. E ele adorou a Deus, simplesmente, em todo o tempo, né? Em meio à provação. E eu quero trazer isso pra gente hoje, que em meio a qualquer aprovação, a gente simplesmente adore ao Senhor, porque Ele vai fazer a gente ultrapassar o nosso inimigo, porque é esse o desejo do coração de Deus, sabe? Deus não quer que a gente fique para trás. E quando o Espírito de Deus veio sobre Elias, ele pôde correr mais e ultrapassar, né, o rei Acabe. Do mesmo modo, quando o Espírito de Deus vem sobre mim e sobre você, podemos ultrapassar o nosso inimigo, Satanás. Porque o Espírito de Deus realmente vem sobre nós quando o adoramos. Ele nos unge para ultrapassarmos os nossos inimigos. Amém? Que o Senhor venha falar com você assim como Ele falou comigo, que Ele quer que a gente ultrapasse os nossos inimigos. E independente do que você esteja passando hoje, às vezes é um probleminha pequeno, um problemão, né? Mas acalme o seu coração. Adore ao Senhor, porque o Senhor vai fazer você ultrapassar o seu inimigo. Amém? Deus o abençoe, que o Senhor possa falar muito ao seu coração nessa mensagem. Amém?